hoje estou aqui para iniciar um projeto muito importante. O nome desse projeto se chama Beleza que Enriquece. Esse projeto eu vou estar ajudando pessoas, profissionais da área da beleza, do embelezamento do olhar, a realmente chegarem ao faturamento diferenciado, né? Então, esse projeto ele é um projeto muito especial e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente comete. São 3 erros principais de quem inicia na área da beleza. Quais são esses 3 erros principais? Acreditar que um bom curso, bons produtos, um lugar bem arrumado, vamos dizer, um bom espaço vai ser o suficiente para manter uma agenda cheia ou para ter uma agenda cheia. Esse é o primeiro erro cometido para quem inicia na área da beleza. O segundo erro é não acreditar no seu potencial. Gente, esse erro é gravíssimo. E a maioria das pessoas que ingressam na área da beleza, do embelezamento do olhar, não acredita no seu potencial. E isso gera grandes problemas no presente e no futuro. Aí o terceiro erro é não administrar os investimentos, né, nos seus produtos, com profissão, curso, etc. Não administrar esses investimentos e naturalmente precificar incorretamente os seus serviços. Então eu queria falar desses 3 erros principais. Coloca bastante atenção aí, meus aluninhos que estão prestando aí atenção, que estão assistindo, por favor, que isso faz toda a diferença. Então vamos lá, sobre esses 3 erros principais. Dai, mas como assim que um bom curso não vai me dar o resultado que eu preciso? Como assim que bons produtos não vai fazer dar certo o meu trabalho, não vai ajudar a encher minha agenda? Faz parte sim, né? É importante um bom curso, bons produtos são importantes? Claro que são importantes. Só que eles não são a parte principal que vai te garantir que a sua agenda esteja cheia. E por que isso? Porque quando você deposita todas as suas expectativas no seu mentor e você não faz a sua parte, nada acontece. Então, se você não acredita realmente, né, que você precisa fazer o seu 50%, pode ter certeza que você não vai sair do lugar. E eu falo isso com propriedade, porque, por exemplo, eu tenho cursos que eu lancei em turmas de 5 alunas, por exemplo. E aí, nesse curso, eu ensinei o mesmo método, do mesmo jeito, com as mesmas técnicas, as mesmas estratégias. Passei tudo o que era necessário. E teve aluna que foi pra frente e aluna que não saiu do lugar. E por que isso? Porque a aluna que foi pra frente, ela entendeu que eu dei a minha porcentagem de responsabilidade ali, entreguei o conhecimento, ajudei, e aí ela fez a parte dela. Então, se você acredita que só os produtos, o curso, a técnica que você vai aprender com a professora vai lotar sua agenda, não é o suficiente. Então, você precisa o quê? Precisa sim investir em bons produtos, precisa ter boas técnicas, mas você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar muito todos os dias, porque nada na vida da gente é tão fácil quanto parece, quando se trata, né, de se destacar de forma diferenciada. Todo mundo que tem bons resultados é porque se doa ao máximo ali naquilo que faz. Então, esse é o primeiro passo, né, o primeiro erro cometido na área da beleza. Acreditar que só, né, investimento em curso, em técnica, em produto caro vai dar o resultado que ela precisa e lotar a agenda dela. Não é o suficiente. Próximo ponto, não acreditar no seu potencial. A autoconfiança, ela faz toda a diferença no resultado. Imagina se você aparece se eu aparecesse aqui para vocês de cabeça baixa e reclamando, vocês acham que o meu resultado seria positivo? Não seria. Da mesma forma, no meu dia a dia, se eu tiver... Tem muita gente que já presenciou isso. Na minha trajetória, no meu percurso, da minha casa até o estúdio,
Se eu pego um Uber, por exemplo, e é uma mulher, eu vou trocar ideia com ela, eu vou ali bater um bate-papo gostoso e de repente eu vou estar divulgando meu trabalho para ela. Isso é o quê? Autoconfiança. Eu acredito no meu potencial e naquilo que eu entrego, porque eu entrego tudo com muito amor. Eu faço o meu melhor para as minhas clientes. Então, se eu sei que eu estou entregando o meu melhor, eu não posso duvidar de mim. Você entende? E se eu duvidar, isso tem que ficar aqui, só aqui dentro. Mas daqui pra fora, eu tenho que mostrar que eu sou uma mulher empoderada, que eu consigo transformar a vida de muitas pessoas. Eu acreditando nisso, eu faço isso valer a pena, eu faço isso acontecer. Então, se você acredita no potencial que você tem, você vai muito mais longe. E como você faz isso? Daiane, mas como que eu consigo ter essa autoconfiança? Primeira coisa, você só tem medo daquilo que você não domina. Se você ainda tem medo de falar sobre o teu trabalho, de divulgar o seu serviço, de conquistar a clientela, se você tem medo de falar, é porque você ainda não está dominando o teu assunto, aquilo que você faz. Então você precisa dominar o teu tema, aquilo que você está entregando. Você precisa saber do que você está falando. Se você conhece e tem domínio do que você entrega, você não tem dúvidas que isso é muito bom, né? Da mesma forma que hoje eu consigo falar com propriedade que sim, se você fazer a forma como eu estou falando, se você fizer aquilo que eu estou recomendando para você, se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui dentro das próximas semanas, eu vou começar a aparecer aqui, gente, para poder compartilhar isso com vocês. Se você fizer exatamente o que eu te falar, você vai sim conseguir atingir ganhos de 12 mil até mais por mês na área do embelezamento do olhar. Só que você precisa realmente aplicar essas técnicas e buscar cada vez mais conhecimento. Domine o que você faz e você com certeza vai ter sua agenda lotada. Outro detalhe importante que eu falei aqui, que é o terceiro erro: não administrar os investimentos e naturalmente não precificar o seu serviço da forma correta. Se você não administra o que você investiu, o que você gastou em curso, os produtos que você usou, que você está comprando, se você não tem tudo isso anotado na ponta do lápis, e também o tempo que você dedica de estudo diário, o teu espaço que você gasta de energia, tudo que é renda fixa, renda variável, você precisa dominar essa parte, você precisa administrar corretamente. Porque se você fizer um cálculo assim, eu acho que eu gasto, sei lá, para fazer um designer de sobrancelhas com uma rena, eu gasto em torno de R$15, então R$30 tá ótimo. Não é só isso. Você tem que entender que você tem um gasto com produtos que dá X valor, porque vai depender do nível de produto que você trabalha. Mas só que você tem o tempo de dedicação, de estudo, como que você aplica a técnica da forma correta. Para você saber como aplicar a técnica da forma correta, você vai ter que treinar todos os dias. Então você vai ter que gastar produto treinando todos os dias. Você vai ter que dedicar o seu tempo, né? Então, tudo isso tem que estar estipulado naquilo que você oferece para o teu cliente e na forma como você precifica o seu serviço. Né? E quando a gente fala sobre isso, eu até estou falando não só sobre a área da beleza, eu estou falando em geral. Né? Tem muitas pessoas que calculam a precificação do produto, do serviço, baseado só naquele gasto que teve com o produto, mas ela não está calculando o ambiente, a luz, a água que gasta, a energia, tudo. Tem que estar tudo relacionado. E claro, o nível de conhecimento que você tem também vai definir o nível de entrega do seu trabalho e naturalmente o valor que você pode cobrar. Se hoje você não tem um conhecimento tão elevado, se você ainda se sente limitado, então naturalmente você vai ter que investir em produtos um pouquinho mais acessíveis, para você cobrar um pouquinho mais barato, para você conseguir ter uma margem de lucro legal. Deu para entender até aqui? Ana, você tá por aí ainda? Deu para entender? Oi, gente. Então, é muito importante saber que é necessário, né, prestar atenção nesses 3 erros para não serem mais cometidos. Né? Eu quero te ajudar a encontrar as respostas certas, como eu não cometer mais esses erros, como eu corrigir esses erros. Né? Então tá. Acreditar que só uma técnica, um curso, um produto de qualidade vai me dar o que eu preciso. Como que eu mudo isso?
Primeira coisa, você vai entregar os seus 50%, né? Quando você contrata um bom curso, você vai aprender uma técnica nova, você vai lá investir em produtos novos, você vai ter que estudar sobre eles, você vai ter que se dedicar a entender e dominar esse assunto. Então, quer dizer, o professor ele vai entregar a parte dele, mas você tem que fazer a sua, né? Então, você fazendo dessa forma, você já não comete esse erro mais. Você já entende e você acredita que, epa, peraí, eu tenho que ter a minha autorresponsabilidade. Meu professor fez a parte dele, eu comprei produtos tops, mas agora qual que é a minha parte da responsabilidade? É o estudo, a dedicação, é a forma como eu vou fazer agora para fazer dar certo. Você fazendo isso, você gera o próximo item, a resposta do próximo item. Quando fala, não acreditar no seu potencial. Se você está estudando, está se dedicando, você entende a sua parte da responsabilidade, você gera o quê? Autoconfiança. Porque você está fazendo o seu melhor, então você acredita no que você está fazendo. E isso cada vez mais vai te gerar autoconfiança. Naturalmente, essa autoconfiança vai fazer com que você busque entender o que você está investindo. E naturalmente faz com que você cobre e precifique os seus serviços da forma correta, né? Você não tem que chorar, né, para conseguir clientes, ou você não pode também ter tanta dificuldade para aumentar R$2, R$5 o seu serviço se teve uma atualização de preço do mercado também, né? Porque você tem que entender que você tem que trabalhar com a sua margem de lucro. E essa margem de lucro, ela vai ser alterada conforme a atualização das tabelas de preços de mercado. Então, quer dizer, até mês passado, a rena que eu comprava custava R$50. De repente, vocês sabem que a atualização agora tá bem louca, né? A gente chega lá, de uma semana para outra, o produto sobe 10, 15, R$20. Você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí você não vai embutir isso no seu serviço, você não vai colocar o preço no seu serviço, então você está trabalhando da forma errada. Você não está tendo o quê? Posicionamento. Então, tudo isso está inserido nas mesmas partes importantes para que você comece a trabalhar da forma correta. Então, a primeira coisa, quando você aprende a passar isso para o seu cliente, né, explicar, olha, teve uma alta realmente nos produtos, teve uma atualização de valores e é por isso que a gente está tendo uma alteração na tabela. Você vai passar essas informações. Então, a partir do momento que você sabe precificar o seu serviço da forma correta, que você entende que você precisa trabalhar com a sua margem de lucro e ela precisa permanecer, porque, gente, presta atenção, quando você vai no mercado, por exemplo, você foi hoje, o valor do produto estava 1, passa uma semana, você volta lá, o produto mudou completamente o preço. Aí você fala, nossa, onde já se viu? Vai roubar o campo. Desculpa a boca. Gente, só que você não entende que eles também trabalham com uma margem de lucro. Se na próxima semana ele fez a reposição do produto e o fornecedor dele também teve um problema lá com o deslocamento, não sei o que, porque a gasolina subiu e aí o frete ficou mais caro. Começou a alteração de valores, começou lá em cima. Quando chega até você, que é o consumidor final, o preço já está alto, tá bem mais alto do que você estava acostumada. E isso é naturalmente atualização de preço de mercado, enfim. Então você tem que entender que você tem que trabalhar com a sua margem de lucro para que ela permaneça, porque senão você vai estar pagando para trabalhar. Então não faz sentido. Então tudo está relacionado. O seu conhecimento, a qualidade, o nível do produto que você está oferecendo, que você está trabalhando, né? E aquilo que você entrega para o seu cliente, o tempo, os seus gastos, tudo isso vai fazer a diferença. Bem explicado até aqui? Já cheguei disparando aqui um monte de assunto, né, gente? Mas espero que tenha feito sentido para vocês, né? Eu quis aparecer aqui rapidinho para falar sobre isso, porque é algo que eu tenho presenciado nos últimos dias. Oi, Ivan, tudo bem? Obrigada, amiga. Que bom que você tá gostando das orientações. Eu acho que faz toda a diferença, porque, né, vivenciei tantas e tantas vezes na minha história, né, de carreira, né, algumas situações como essas. Então, como eu tenho presenciado essas dificuldades de alguns profissionais, né, e inclusive em vários grupos que eu participo, tem muito isso, gente, vocês estão conseguindo cliente porque eu tô tendo dificuldade, você tá conseguindo, qual o valor que você cobra,
né? Eu tenho muito essas perguntas lá nos grupos, né? Qual é o valor que vocês cobram? E quando eu falo o valor do meu serviço, muita gente, assim, às vezes fala, nossa, que região que você mora e tal. Mas não é só a região. Claro que a região conta, gente, porque Maringá Maringá, o Paraná, aqui é uma região rica, né, em relação à área da beleza. Mas não é só isso, tá? Se fala muito sobre posicionamento, conhecimento, qualidade do que eu entrego, o amor que eu entrego no meu atendimento. Antes eu trabalhava a cada 30 minutos, atendia uma cliente a cada 30 minutos. A partir do momento que eu entendi o nível daquilo que eu estava entregando e o quanto era importante que eu entregasse ainda melhor o meu trabalho, eu passei a atender a cada 1 hora. E essa 1 hora é inteiramente para minha cliente, eu me dou ali 100% para ela. Né? Eu procuro trazer sempre os melhores materiais, procuro deixar o meu ambiente agradável. Então tudo isso tem que estar estipulado dentro do serviço, dentro daquilo que você está oferecendo. A partir do momento que você cria conhecimento, né? Estou estudando, estou me dedicando, estou fazendo o meu melhor, posicionamento, autoconfiança, né? Se eu domino o assunto, eu me empodero, eu sei do que eu estou falando, porque eu estudei para isso. Então, a partir do momento que eu sei do que eu estou falando, tenho autoconfiança, entrego o meu melhor, eu sei o valor que eu vou cobrar. Não é verdade? Então, isso sim faz com que eu tenha resultados diferenciados e alcance sim o nível de ganhos de até 12 mil por mês, ou mais, inclusive. Então, você entende a diferença de precificar da forma correta, trabalhar da forma correta, se posicionar da forma correta? Isso sim vai fazer toda a diferença no teu trabalho e vai fazer você chegar ao nível de ganho de 12 mil reais por mês. Então, por favor, me ouça, faça, segue com carinho essas dicas, porque eu tenho certeza que você vai chegar aqui e vai me dar um feedback diferente. Dai, seguir aquelas dicas que você deu naquela live, para mim realmente está fazendo diferença. Eu fiz uma análise ali, eu fiz um mapeamento do que eu estava fazendo que não estava correto e agora eu consegui modificar esses detalhes e agora sim, realmente eu estou trabalhando com o tipo de cliente certo, estou trabalhando da forma correta e oferecendo o meu serviço da forma correta e também entregando o meu serviço da melhor forma possível. Obrigada, Van! Tem alguma pergunta, gente? Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Acho que faz sentido, né? Outra coisa, outro detalhe importante antes de encerrar, né, a live, porque daqui a pouco eu já vou encerrar. É muito importante que você tenha conhecimento daquilo que você realmente tem dom. Eu acho que isso aí faz toda a diferença. Por quê? Se você escolhe atuar em uma área que você não se identifica tanto, vai ser muito mais difícil para você se destacar, concorda? A partir do momento que você entende os seus pontos fortes, aquilo que você se destaca com mais facilidade, naturalmente os teus resultados vão ser melhores. Então, se hoje, no momento atual, você atua na área da beleza, mas você ainda não sabe qual o caminho escolher, né? Qual a melhor técnica? Será que eu gosto disso ou daquilo? Eu tive esse momento também. Por exemplo, teve uma época que eu fazia cílios, maquiagem, fazia sobrancelhas também na época, fazia penteado. Eu não sabia qual caminho escolher, sabe? Porque eu gostava de tudo. Mas a gente não tem necessidade de ser boa em tudo. É aquela coisa, você faz tudo e não faz nada. Quando você abraça o mundo, você acaba deixando escapar entre os dedos. Então tem uma hora que você tem que escolher um caminho. Não tem jeito, vai ter um momento que você vai falar assim, não, agora eu preciso de uma direção, um foco. Aí quando você escolhe essa direção e esse foco, se você não quer perder, por exemplo, mas é porque eu atendo muita cliente de cílios, eu não queria perder essas clientes de cílios, mas eu vi que realmente eu me identifico muito mais com sobrancelha. Então você pode de repente treinar uma profissional para trabalhar junto com você, atendendo em cílios e você focar naquilo que tem a ver com você. Porque assim, naturalmente, vai ser muito mais fácil você desenvolver o seu dom. Que bom que você tá concordando aí, Ivan, faz sentido, né, amiga? Então, assim, pra mim, quando eu entendi que realmente não dava mais para eu abraçar o mundo, eu comecei a fazer o quê? A peneirar. Isso aqui já não dá mais pra mim, isso aqui já não dá. Fui parando de fazer alguns procedimentos
que eu adorava fazer. As clientes me chamam até hoje. Gente, eu recebo mensagem até hoje das clientes pedindo para eu fazer cílios e tudo mais, mas realmente eu cheguei no momento que eu entendo o que eu quero pro meu futuro, que eu compreendi o que eu quero daqui pra frente. Então, não é, mas poxa, Dai, mas na tal dia você disse que eu tô vendo aqui que sua agenda tá livre, você não pode me colocar para fazer os cílios. Não tem como, por quê? Porque nesse momento eu já entendi que não é os cílios que eu quero continuar trabalhando. Então, eu preciso deixar a minha agenda disponível para aquilo que eu realmente estou focando, né? Que é as minhas mentorias, é os meus atendimentos de sobrancelha, de embelezamento do olhar, é a forma como eu quero trabalhar com o visagismo nas sobrancelhas, no rosto. Porque você sabe que, gente, sim, uma boa técnica ela faz toda a diferença. Mas ela faz a diferença porque eu entrego essa diferença. E você também tem que trabalhar em cima do teu diferencial. Se você for igual a todo mundo, você é só mais um no mercado. Então, como que é? Mas como assim? Por exemplo, a minha técnica de visagismo, de embelezamento do olhar, quando a cliente chega aqui, eu faço uma análise, né, de como eu posso melhorar a beleza daquela cliente por um todo, não só ali na sobrancelha. Porque a gente vê muito trabalho bonito por aí, a foto dos olhos. Mas se você pega e distancia e tira a foto da pessoa, ela tá feia. Aí quer dizer, tem uma sobrancelha bonita, mas o rosto não tá bonito, porque não tá compatível. Quer dizer, você não conseguiu fazer uma leitura correta daquele perfil. Quais são os 3 pontos principais que eu trabalho no meu design? Técnica, que é importante, né? Como a gente falou, é importante. Não é a única coisa, mas é importante. Características físicas, o que ela traz de informações no rosto dela. E a personalidade. Se eu não associo essas 3, eu não vou ter um resultado de 100%. Então, eu preciso associar essas 3 informações, essas 3 estratégias para entregar o melhor resultado. E eu tenho que dominar o que eu estou falando, dominar o assunto. Então, por isso que eu tenho que estar sempre estudando, sempre me atualizando. Então, quando se trata de técnica, é a parte que a gente aprende, medidas, porque tem profissionais, cada profissional trabalha com um tipo de técnica diferente, né? Então, quer dizer, se eu aplico aqui no meu trabalho uma técnica com mapeamento, onde eu uso linha, paquímetro e tudo mais, essa é a parte técnica, é o que eu entendo sobre medidas, enfim. Mas para eu trabalhar da forma correta com a técnica, eu tenho que avaliar o quê? As características físicas do rosto dela. Se minha cliente tem um olhar, por exemplo, um olhar caído, e ela já vai questionar sobre isso, e eu quero levantar esse olhar, eu tenho as estratégias certas e as técnicas corretas para balancear isso e conseguir criar uma ilusão de ótica de que o olhar dela levantou. Tem muita cliente que sai aqui do meu estúdio e fez o trabalho comigo, e quando vai para casa, encontra amigos e tudo mais, nossa amiga, parece que você fez botox. O que aconteceu no seu olhar? Não sei o que. São as técnicas corretas, estratégias. Associando com o quê? Com a personalidade da minha cliente. Porque pode ser que a minha cliente chegue aqui e aquilo que eu vejo como belo não faz sentido para ela. Às vezes o belo para mim não é o belo para ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma entrevista com a minha cliente para entender qual que é o gosto dela. Fazendo essa leitura. Oi, Leandra, tudo bem? Fazendo é a Aline. Fazendo a leitura correta, né, do perfil da minha cliente. Entendendo o que ela gosta, qual a personalidade dela, aí eu vou conseguir inserir da forma correta a parte técnica, né? E a parte, o quê? Do visagismo facial. Eu vou conseguir fazer o quê? Usando as características físicas dela, eu vou criar o melhor design de sobrancelhas para o rosto dela. E aí, naturalmente, as pessoas vão olhar para ela e não vão falar: nossa, que sobrancelha linda. Não, primeiro as pessoas vão falar assim: nossa amiga, como você tá linda, o que você fez? Nossa, agora sua sobrancelha tá muito diferente, mas o seu rosto tá lindo. É isso que a gente quer ouvir. Que a cliente saiu daqui transformada, a autoestima dela lá em cima. Então, isso tudo, gente, é conhecimento, né? A partir do momento que você entende que você tem que estudar, se dedicar, aprimorar os seus olhos, né? Transformar os seus olhos em olhar clínico,
onde você olha para sua cliente e você já sabe fazer uma leitura do rosto dela. Então, isso aí tá dentro daquele primeiro erro que eu falei, né? Dos 3 principais erros que cometem, né? Que as profissionais cometem na área da beleza, né? Do embelezamento do olhar. Qual foi o primeiro erro que eu falei? Acreditar que só uma boa técnica, um bom curso e bons produtos vão fazer diferença. E lotar a sua agenda. Quer dizer, se você achar que só o professor te ensinando aqui em aula, você já vai sair sabendo tudo, não é. Por quê? Porque o professor ele vai dar o melhor dele aqui em aula e tudo, mas você tem que dar o seu melhor. Em casa, na rua, em qualquer lugar que você estiver, você vai ter que entregar o seu 100%, né? Nem 50%. Você tem que entregar 100%, 150%, porque a sua parte tem muito mais responsabilidade, né? Sobre aquilo que eu compartilho com você. Eu te ensino, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se dedicar. Porque não tem como eu pegar e arrancar daqui, ó, dos meus olhos, da minha mente, a experiência que eu adquiri em 7 anos e impregnar dentro da sua cabeça. Você vai ter que criar a sua própria experiência também. Você vai ter que criar a parte onde os seus olhos começaram a desenvolver ali, ó, uma visão diferente. E para isso você tem que se esforçar, tem que estudar, pega a vizinha, pega a prima, a tia, a amiga, vai treinar. E aí você já pula essa parte aqui do erro de achar que só o produto vai fazer um resultado mirabolante. Ah, é porque, nossa, essa rena não pega. Por exemplo, se é uma rena muito ruim, realmente não vai pegar. Mas se você está trabalhando com um produto intermediário, você já sabe que tem como ter um bom resultado, se você tiver estudado e buscado conhecimento para isso, né? Assim como na área de micropigmentação, né? Ah, será que esse produto aqui não vai chumbar minha pele? Não vai ficar acidentado com o tempo? Não vai ficar... Não é o produto, é o seu conhecimento que está vago, né? Porque a gente sabe que mesmo produtos um pouco mais inferiores no mercado, se você tem o conhecimento certo, você entrega um resultado de qualidade. A diferença é que quando a gente investe em produtos de outros níveis, facilita o nosso trabalho como profissional. É isso. Ele não vai entregar o resultado perfeito, mas ele vai facilitar o processo no seu atendimento. Antes, quando eu comecei, eu trabalhava com pinças de R$5. Hoje, as minhas pinças custam praticamente R$100, gente. É uma diferença absurda, extremamente diferente. Mas lá atrás, quando eu comecei com a pinça de R$5, eu já tinha a minha autoconfiança, eu já procurava entregar o meu melhor dentro daquilo que eu tinha naquela época, porque o meu melhor daquela época não é o meu melhor de hoje. Mas independente do momento que você está vivendo, né? Se você está no primeiro degrau, ou no terceiro, no quarto, no quinto, a sua dedicação tem que ser ao máximo. Você tem que estar dando o seu 150%. Você tem que estar dando o seu melhor. E tá tudo bem se o seu melhor não é o melhor do que o do vizinho. Porque cada um tem um nível, cada um tem a sua trajetória. Você está vivendo a sua. Então, se dentro da sua trajetória você está entregando o seu melhor, com certeza o resultado vem. E vem com força, pode ter certeza disso, porque eu falo isso, porque eu vivi isso na pele e vivo isso até hoje, né? Em qualquer momento da minha vida, independente do que eu esteja passando, muitas pessoas têm acompanhado a minha trajetória, o que eu já passei no ano passado e quantas outras coisas que eu passei. Mas eu estou sempre aqui buscando entregar o meu 150%, meus 200%, dar o meu melhor naquilo que eu faço, né? Entregar com paixão, com amor, com dedicação, me doar para as minhas clientes, para as minhas alunas, fazer o meu melhor. Assim como eu contei aí no Stories hoje, eu acho que quem viu aí eu falando nos Stories, né? Uma situação que eu vivi aqui hoje que foi especial para mim, que fez toda a diferença, né? E tava com uma cliente na maca e ela chorando, passando uma situação difícil. E naquele momento eu me coloquei no lugar dela e chamei ela pra gente buscar a Deus, oramos juntas ali, eu pedi pra Deus acalmar o coração dela. E eu já vi ela saindo daqui diferente, já com um sorriso no rosto, já se sentindo mais leve. Quer dizer, a gente não trabalha só com beleza e com dinheiro no bolso, a gente tá trabalhando com sentimentos, com pessoas, com autoestima, com amor ao próximo. Se você não tem amor ao próximo, pode ter certeza que o seu resultado não vai ser o melhor também. Porque trabalhar com pessoas exige isso, exige muito amor, muita dedicação. Então, eu falei dos 3 principais erros, mas eu citei muita coisa aqui pra vocês, né?
Então eu espero ter ajudado de alguma forma, espero que tenha feito sentido. E eu acho que eu vou encerrar por aqui. Vou dando um beijinho. Obrigada pela presença de vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui por último agora, né? A Débora, a Aline, a Débora. Tem duas Débora aí comigo agora, Débora Subtil. Obrigada, tá? Por vocês estarem comigo aqui. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus.